Bem-vindo ao RescueCast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o RescueCast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, amigos do RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Bem-vindos ao episódio número 30 do nosso canal. Uma satisfação estar crescendo aí no número de episódios e tendo a certeza aí que a cada episódio juntam-se a nós novos inscritos, novos seguidores e certeza de que a gente está no caminho certo em relação a esse projeto aí audacioso de ter um debate sobre o resgate veicular. Bem-vindo, Geller, ao episódio número 30. Bora lá, capitão, bora lá, Beto. A todos os nossos seguidores aí, um grande abraço. E de antemão aí, para quem não assistiu ainda, vale a pena, com certeza, né? Assistir o vídeo, todos os vídeos, na verdade, mas o último que foi postado aí da Coronel Karina, uma pessoa fenomenal e uma profissional que, sinceramente, não imaginava que era de tanto gabarito mesmo. Como a gente bem comentou, né, a gente conversa pouco com ela referente à vida pessoal, lógico, né? A gente se encontra nos eventos e olha uma história de admirar. Verdade, Geller, com certeza. Uma história que nos inspira e que dá gás para a gente voltar aqui e continuar trazendo novidades e mantendo o espaço aberto aí para ouvir essas histórias que realmente não dá tempo, né? Nos dias de evento a gente não tem tempo para isso, né? Beto, bem-vindo ao episódio número 30. Muito obrigado, capitão. Daí, Geller, tudo certo? Eu acho que um dos segredos do nosso podcast que está fazendo sucesso é que a gente consegue intercalar e muito bem essa questão de entrevistados e agora falando da parte mais técnica da coisa, né? Da gente conseguir aprofundar realmente no atendimento para que a gente forme e que a gente consiga aperfeiçoar profissionais para que no futuro nós também os entrevistamos, assim como fizemos com a Coronel Karina. Verdade, essa é um ponto interessante, né? Com certeza vários aí que estão nos assistindo, que estão fazendo perguntas e interagindo, possivelmente estarão aqui contando as suas histórias aí de sucesso. Afinal, para você tirar um tempinho e vir aqui estudar, porque querendo ou não, é um podcast um pouquinho diferente, em que a gente acaba, mesmo nas entrevistas, estudando, porque tem muita coisa técnica e teórica, né? Então, certamente estarão aqui conosco, né? E como não poderia ser diferente, a gente faz novamente um pedido aí para que você curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações aí no sininho para receber o aviso dos novos episódios, né? Compartilhe o nosso conteúdo. Aí o Beto está mostrando uma das canecas do RescueCast. Nós temos mais uma, que essa é a que está comigo aqui. Temos outros itens aí, temos a camiseta que está lá atrás com o Geller. Temos o boné, que infelizmente o Alberto só deu um spoiler, queria usar e não está mais usando. Ou ele usa o boné, ou eu e o Guilherme vamos ter que usar óculos, mas beleza, vamos seguir assim, deixamos assim. Né? Na próxima eu prometo que eu faço o episódio inteiro de boné, então. Só para agradar vocês. Então tá bom. Assim ficará registrado, né? O bom da internet do podcast é que fica tudo registrado aqui. É verdade. Assim seja. E aí, aproveitando também, né, pessoal, como a gente sempre comenta, agradecer aos nossos apoiadores, pessoas e empresas parceiras aí do RescueCast, que acreditam num salvamento veicular, num resgate veicular mais forte e tem nos ajudado desde o início das tratativas. Auto Anchor, Resquad,
SOS Sul, Yorn Tatu, Resgatécnica e Sisbom, parceiros aí já desde o primeiro episódio número 30, né? Já estamos caminhando bem aí nas conversas. E hoje nós vamos continuar o nosso debate a respeito das guias e fichas, trazendo uma outra lógica do atendimento, um outro ponto extremamente importante, que são as ações iniciais no atendimento. Mas esse aspecto de segurança, ele ultrapassa esse ponto do cenário já da zona quente, vamos dizer assim, lá de próximo das ferragens, porque há outros elementos de segurança que também fazem parte do atendimento da emergência. E é por isso que, levando em consideração a importância das informações para você que é profissional de resgate e salvamento, que nós teremos mais 2 episódios que praticamente estarão ancorados a esse aqui. Num deles, nós vamos falar sobre a gestão e o controle do tráfego, o gerenciamento dos riscos relacionados ao trânsito. E no outro, nós vamos conversar um pouco sobre um problema grave nos nossos cenários, não apenas no veicular, que é a entrada da chamada, que é o nosso acionamento, o momento em que toca o nosso número de emergência e as ações que se desenrolam dali, que às vezes a gente não se dá conta de que a ocorrência começa muito antes de nós estarmos lá pisando no asfalto em relação a atendimento, né? E é por isso que, falando em segurança da cena, nós temos que obrigatoriamente abordar esse assunto, mas hoje, até em respeito ao que a gente tem de fichas, nós faremos essa abordagem na sequência, também trazendo entrevistados para conversar sobre esses temas, continuaremos nesse ponto de segurança. Da mesma forma como nós fizemos já com EPIs, hoje a nossa proteção da cena, ou proteção na cena, levará em consideração o que nós temos nas guias e fichas de comando, técnicos e socorristas. Nunca é demais lembrar que as guias e fichas sofreram mudanças, entretanto, mesmo com essas mudanças, os conceitos básicos eles estão presentes ali, às vezes com um pouco de diferença em pontuação, com alguns itens um pouco majorados ou diminuídos em relação à pontuação. E nós optamos por trazer essas fichas que foram usadas até então nas últimas competições, porque a ABRES está fazendo a tradução, e nos eventos estaduais ainda não há uma clareza sobre qual elemento ou qual componente que será utilizado nas avaliações. Então, você pode ficar muito tranquilo, tudo que será passado aqui em nada vai divergir daquilo que você pode fazer no seu atendimento de rua. Nós vamos colocar primeiro as fichas e guias aqui, indo na ordem comando, técnico, socorristas, e depois nós vamos conversar sobre cada um desses temas aí, já dentro de cada pilar, para você não perder a sua linha de raciocínio, certo? Então, estão aí já adicionadas na tela. Você consegue perceber na parte superior, na fase 1, estamos falando agora de fichas e guias de comandante. Fase número 1, o ponto número 1, o item 1 à esquerda, que é a EPI, nós já analisamos no episódio número 28, você pode retornar lá e assistir o episódio sobre equipamentos de proteção individual. Os itens 2, 3 e 4, nós falaremos agora em relação a essa abordagem, embora o item 5 vá fazer uma parte também desse atendimento, que é a nossa avaliação 360, né? O que diz a proteção da cena? A proteção da cena com nota máxima para o comandante é que ele implementou, né, ou foram implementados controles adequados para proteger o local e responder ao risco potencial de incêndio. E o 0 nenhum controle de cena foi implementado, deixando a área desprotegida. Um nível intermediário seria: deficiências nas medidas de controle afetaram a segurança no local
expondo a área de trabalho a riscos desnecessários. Item número 2 da ficha de comando. O item número 3 traz orientações de segurança à equipe. O que é terrível? 0. Os membros da equipe se autodeslocaram ou ignoraram as instruções e entraram na área de risco sem aprovação. No intermediário, com 3 pontos, as instruções do comandante do incidente foram atrasadas ou não foram explícitas, necessitando maiores esclarecimentos. E o item máximo, o comandante do incidente forneceu instruções explícitas, priorizou ações e impediu o acesso não autorizado à área de risco. E, por fim, em relação à aproximação da cena, item 4, segurança da aproximação. Nota 0. A abordagem do comandante do incidente ou da equipe foi insegura, ignorando riscos significativos. Intermediário. O comandante do incidente ou a equipe se expuseram a riscos de menor gravidade ou houve atrasos. E o item máximo. O comandante do incidente e a equipe se aproximaram da área de risco de forma controlada, segura e sem atrasos. Os membros da equipe só entraram quando autorizados e os riscos imediatos foram identificados e mitigados. Eu vou fazer um pedido ao Geller agora, Geller, para que nesses 3 itens você comente principalmente sobre a tua percepção inicialmente como comandante, para que a gente consiga encaixar isso também já como instrutor em relação à segurança da cena, porque essa fase, só para esclarecer para quem está nos assistindo, os nomes são muito diferentes de acordo com as doutrinas. Nós temos abordagem 360, nós temos dimensionamento da cena, nós temos reconhecimento inicial e nós temos inspeção de cenário. São vários os nomes que eu posso utilizar para essa nossa primeira abordagem no cenário. Geller, o que você tem a dizer sobre essa segurança da cena na fase inicial? Capitão, e para os nossos seguidores, né? O professor bem abordou ali sobre o 360, porém o nosso primeiro item ali, que é a proteção da cena, ele começa antes de eu iniciar o 360. A minha cena precisa estar segura para que eu consiga adentrar ela. E essa segurança já começa com o meu primeiro item, né? Que é a questão de eu avaliar o local antes de me aproximar, para saber se de longe, né, de uma visão mais ampla, eu tenho algo que eu já tenho que trabalhar antes de me aproximar, mais ainda. Se nós pegarmos para ocorrência de rua, a gente tem o fator primordial, que está bem relacionado, que é o trânsito, né? Então, eu impedindo o acesso do trânsito, né, ou o fluxo do trânsito, e o acesso de pessoas, né, curiosos, como a gente bem diz na área militar aí, né, eu deixo a minha cena protegida, porém os riscos ainda estão ali, né? Então não tem nada além do que está na cena que possa interferir o meu atendimento. É lógico que num cenário, né, de competição, isso eu tenho menos presente, né? Porém, é algo que o comandante precisa analisar, olhar para todos os cantos, que nem a gente costuma dizer, e verificar se ali não tem algo, né? Isso é lógico, depende de cada competição, pode ter ou não, mas o comandante não pode esquecer de deixar este local protegido. E um ponto importantíssimo que diz aí é referência a risco potencial de incêndio. Ele é, sim, o único presente em todos os acidentes. Por que isso? Por que disso? Vamos lá. Eu tenho energia elétrica em todos os acidentes? Eu não tenho. Ok?
Eu tenho vazamento de combustível em todos os acidentes? Não são em todos. Vazamento de líquidos deslizantes, por exemplo, não são em todos. Airbag, se o veículo for mais antigo, não vou ter. E assim por diante os demais riscos, né? Vamos falar, bateria. Dependendo da colisão, a bateria pode ter rompido e eu não ter a presença dela, né? Ter soltado, enfim, com várias possibilidades. Porém, o risco de incêndio está sempre presente ali. E por isso que já na guia ele já vem bem explícito e explicado, que é o que o comandante precisa já atentar para que alguém da equipe já, se for numa competição, já vá até o palco de ferramentas e pegue esse extintor para entrar. E, se for numa ocorrência, alguém de alguma viatura desceu da viatura, já esteja com o extintor a pronto emprego. E algumas instituições, né, que não é errado, têm o costume ainda de montar uma linha de ataque, né? Então, esse é o primeiro, é o fator principal de proteção de cena. Então, para mim abordar ela segura, esses são os itens básicos para mim manter ela bem protegida. Esse ponto da gestão do risco de incêndio é uma coisa que causa bastante estranheza, principalmente em relação à doutrina, porque, né, até então, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos o costume realmente de montar uma linha, né? Era obrigatória a montagem da linha, e isso não se exclui. Por isso que essa tua fala, galera, é importante em relação a primeiras percepções, né? Que elas podem ou não já ter vindo, inclusive, no deslocamento da nossa viatura, sabendo se de fato esse veículo ele tem um potencial de vazamento ou uma carga de fogo um pouco maior, que aí de fato já vai me fazer obrigatoriamente montar uma linha de proteção, né? Ter uma linha de ataque para fazer uma eventual contenção. E Capitão, não que, por exemplo, um veículo leve não tenha a gente não tem que ter o cuidado de montar uma linha. Mas vamos lá, né, jogando para veículos pesados. Lógico que a gente tem muito mais combustível presente ali, né? A carga, que nem o senhor bem falou. Então, talvez eu descer com um extintor lá de PQS de 4 quilos não seja o ideal, talvez. Porque ali tem muita possibilidade de muita carga de incêndio presente em veículos pesados. Então, sim, por precaução, né, a guarnição deve analisar, lógico, sempre, porém, não vai fazer mal nenhum deixar uma linha pronta, inclusive se alguns locais têm com espuma, né? Então, tudo isso são situações que envolvem a proteção da cena. muito bom. Na sequência da proteção da cena, a gente tem orientações de segurança à equipe, que, querendo ou não, também são de proteção da cena, porque o comandante é o responsável pela segurança do todo, né? Pela proteção, inclusive, daqueles que estão envolvidos diretamente no acidente, que são as vítimas, aqueles que estão no entorno, que é incrível como no local mais ermo que se atenda uma ocorrência tem algum curioso, tem alguém lá, e normalmente hoje em dia com um smartphone fazendo uma filmagem, e além de tudo o comandante é responsável por gerenciar e por controlar e dar orientações de segurança para a equipe. E aí, galera, nessa fase inicial, vejo que a nota máxima ela é principalmente relacionada ao reflexo do comandante de dar ordens, né? De ser explícito a ponto de deixar claro o que ele quer que seja feito naquele momento. Essa relação é um dos poucos momentos de todo o atendimento que realmente o comandante, entre aspas, dá ordens, né? Na maioria do restante são conversas, são troca de informações e tudo mais que fazem com que a equipe trabalhe num sentido muito bom. Porém, aqui sim, o comandante precisa, lógico, detectar
essas necessidades, que a gente não vai citar, porque é capaz de a gente esquecer uma e alguém dizer assim, ó, tu não falou isso aí. Então, é o que o local apresenta. E aqui nós temos podemos citar um exemplo que dá para os nossos seguidores entenderem bem, que é se eu tenho um veículo pesado envolvido, por exemplo, transportando carga perigosa. Eu preciso dessa visualização, e vamos lá, o comandante pegou um binóculo para fazer a leitura, identificou a numeração, ele vai repassar, pessoal, preciso que verifique esse número na guia. Aí o pessoal verifica e diz, não, esse aqui a gente tem que se manter, diz a guia que a gente tem que se manter 300 metros longe. Um exemplo, né? Então, então, pessoal, é o seguinte, até isso não ser, não chegar o material com proteção para produtos químicos, ninguém vai sair daqui. Né? É uma situação bem, bem simples explicando, mas essas orientações sim que o comandante precisa repassar. É a mesma coisa que se ele, por exemplo, né, vamos a uma colisão de veículos leves, temos lá 2 pessoas que estavam envolvidas em vias de fato. É responsabilidade do comandante. Atenção, pessoal, vamos esperar um pouco, vamos deixar a poeira baixar, como a gente diz, né? E não vamos adentrar ainda para atendimento, porque a gente está em risco. A gente faz parte da segurança pública, faz, é nosso dever cuidar, sim, mas se for abordar, é o comandante que precisa, ó, com atenção, vamos esperar, vamos tentar conversar primeiro, vamos com calma. Isso são orientações básicas, porém elas são passadas, né? E é lógico que se ele quer algo mais de longe, ele precisa repassar também. Vamos lá, uma situação de rua, que a ambulância esteja deslocando e vai chegar primeiro para a abordagem do cenário. Essas orientações cabe ao comandante que está em reunião, no nosso caso, né, aqui na nossa de Santa Catarina, em repassar orientações para que a equipe do ASO procure fazer antes da guarnição do caminhão chegar. E essa relação está aqui. É lógico que numa competição chegam todos juntos. E é um pouco mais tranquilo de se trabalhar isso. Porém, faz parte da função dele relatar tudo isso e explicar, falar para a equipe o que ele deseja que seja feito. É a mesma situação do risco. Se ele visualizou um risco elétrico, ele vai dizer, pessoal, ou guarnição, ou equipe, todos parem, ninguém se aproxima, nós precisamos de material para verificar, ou da companhia para verificar se tem energia elétrica na cena. Então, isso são orientações claras, explícitas, que vão dar segurança para adentrar no cenário. E elas têm que ser dadas, né? Porque uma das coisas que a gente sempre comenta é o seguinte: se o comandante não tiver um reflexo bom em relação a dar ordens explícitas, diretas no início do atendimento, não existe vácuo. Alguém vai assumir aquela função. E aí vai ser um atropelo. É nesse momento em que a gente começa a se colocar em situações de insegurança. E o comandante começa a perder o controle e a gestão da emergência, porque não foi rápido o suficiente, o tempo de reflexo muito alto para ele começar a tomar decisões, e ele acaba sendo atropelado porque outras pessoas começam a ver situações, perde-se em relação à comunicação, a menos que você tenha uma guarnição extremamente bem treinada e alinhada para esperar ou para instigar o comandante, porque às vezes, né, acontece, tem cenários ou tem ocorrências um pouco mais difíceis aí que o comandante ele dá aquela titubeada antes de tomar a decisão, né? Mas ele tem que ser explícito, ele tem que ser direto, claro. E em relação a essas informações, aqui a gente já tem uma mudança importante, que para quem acompanha desafios aí já há um bom tempo, vai lembrar que no início das competições o comandante era muito instigado a falar tudo que poderia existir no cenário. E era aqui um dos pontos em que existia uma das maiores críticas relacionadas à teatralidade do comandante de operações, porque mesmo não vendo o risco, ele precisava verbalizar para que o assessor de comando entendesse, percebesse e desse o cheque que ele de fato estava vendo os riscos. Isso mudou, não mudou, Guilherme? Mudou sim.
o comandante deve relatar, deve verbalizar o que ele realmente encontra no cenário de atendimento. Nada mais. Vou citar hoje vários exemplos. Vamos lá. Se eu vou abordar um cenário que tem um veículo envolvido Fusca, modelo antigo, lógico. É perceptível e todos entendem que ele não tem airbag. É preciso o comandante falar, ó, vamos verificar se esse veículo tem airbag? É lógico que ele não vai ter, mas tendo essa dúvida do comandante, ele pode buscar também, né? Ele pode falar. Mas agora ele não precisa falar, vamos, atenção com vazamento de combustível, atenção com vazamento de líquido deslizante, atenção com presença de energia elétrica. E o cenário está todo limpo? Não tem nada disso presente? Vamos lá, um carro caiu no meio de uma plantação. A guarnição vai atender a ocorrência. Então, a guarnição atende no local em que ele está no meio da plantação de milho ou tem energia elétrica. Pode ter energia elétrica. Então, é lógico. Pode, enfim, né? São alguns exemplos, né? Alguns podem dizer, tá, mas lá estava passando uma rede de alta tensão, sei o quê. Pode existir, né? Mas a relação é muito pequena. Então, ele não deve generalizar para todos verbalizar isso, né? Então, essas situações que levam a essa mudança. Ele precisa relatar, ele precisa verbalizar o que realmente ele está vendo, o que realmente ele encontrou. Isso sim. E o último ponto que a gente tem aqui em relação à segurança da aproximação é do comandante do incidente, né, da equipe se aproximarem da área de risco de forma controlada. O que de fato é uma dificuldade, porque nem todos costumam ir para o mesmo lado, isso também depende da doutrina. A nossa doutrina catarinense, por exemplo, tem uma divisão que normalmente metade da equipe vai para um dos lados e metade vai para outro. Isso tem um aspecto doutrinário. A gente já vai falar um pouco sobre isso, sobre essa abordagem, mas isso também é um desafio, né, galera? E aí, normalmente isso acaba ficando ligado com a qualidade de comunicação, de verbalização, de tom de voz do comandante, para também ser direto, explícito a ponto de que ele consiga apontar um determinado risco que ele enxerga, ter a certeza de que essa comunicação foi compreendida, foi ouvida, e ter a certeza de que ela foi devolvida, porque muitas vezes isso também acontece, né? De equipes ouvirem o comandante, não verbalizarem sobre um determinado risco, e nesse pilar aqui a equipe toda acaba sendo prejudicada. Esse é um dos fatores que estão mais atrelados aos 3 pilares. Tudo que um dos pilares verbalizar, mas nessa situação, né, um pouquinho mais importante que a parte do comando, para esse momento, todos devem dar o entendido, para que ele sim entenda que todos estão seguros ou estão sabendo daquele risco que ele verbalizou. Porém, cabe a ele fazer isso o mais rápido possível. Por quê? Outro exemplinho aí. Se eu adentrar um cenário e terminar o meu 360 e nele não tinha energia elétrica, a partir de qual é o momento que o socorrista vai poder tocar no veículo ou tocar na vítima, ou ambos, que esteja seguro? O momento que o comandante dar o pronto que não temos energia elétrica na cena, podem tocar no veículo e ou nas vítimas ou nos veículos, enfim, né? Podem tocar no cenário. Esse é o fator de análise rápida do comandante e de passagem rápida para nessa situação, para a equipe de socorrista e também para a equipe técnica, se for necessário. Mas essa devolutiva tem que vir. Ok, comando, ok, chefe, ou pelo nome, o retorno, ou só ok, ou vá lá, sim senhor, como queira, mas esse retorno tem que vir. Vou começar a falar assim, senhor.
Acho brabo, acho brabo. Show, bravo. Aham. Ouviu, O Geller? que Deixa só te interrompendo um pouquinho, e eu achei bem importante que tu falou que muitas vezes o pessoal não entende o porquê que é importante, mesmo eles olhando, o comandante ter que dar essa devolutiva da energia elétrica, do porquê existe ou não. Vale lembrar que o socorrista, é facultado a ele realizar todo o 360, porque pode ser que no início desse 360 ele já aborde alguma vítima, já veja a vítima e fique verbalizando com ela ali. E às vezes no afã de querer se aproximar, de querer ajudar muito rápido essa vítima, o comandante ainda não terminou o 360 e talvez atrás desse cenário que o comandante está visualizando ainda exista o risco de energia elétrica. Então, até o comandante não terminar esse 360, é prudente que todos, incluindo resgatistas e socorristas, não se aproximem do veículo e esperem realmente o comandante bradar se há ou não energia elétrica na cena, né? Só uma contribuição para o senhor. Né? In- Inclusive, a, essa parte de quem controla a questão da aproximação, né, dos veículos, quem faz essa distância é o comando. E em situações, por isso que a verbalização é muito importante, que o socorrista percebe que ele pode chegar em algum determinado local, se ele não tem essa certeza de proximidade, ele deve abordar o comando. Comando, se eu posso permanecer aqui agora? É seguro para mim estar aqui? Aí nessa situação, então, espera um pouquinho mais para trás, enfim, é por causa da instabilidade, não terminei, não verifiquei se tem energia elétrica, mantenha-se afastado um pouquinho mais. Então, essas situações são comunicativas. Porque também uma situação, um outro detalhe, que o comandante precisa ter uma visão rápida e apurada, principalmente em relação a essa questão de liberar o toque no veículo, liberar o toque na vítima. Uma situação que a vítima está com a via aérea obstruída e uma simples movimentação de reposicionamento da via aérea faz com que essa vítima tenha um fluxo melhor para ventilar e a gente possa salvar ela. Agora, se o comandante, cada segundo que passar de atraso dele, é o segundo a menos de possibilidade que aquela vítima tenha de retornar. Então, por isso que esta avaliação, ela precisa ser, lógico, muito rápida e a cada momento identificado a possibilidade de deixar o local mais seguro, protegido, deve ser repassado. Estamos nos aproximando, né? Então, essa fase, conforme as situações vão sendo reveladas com maior ou menor potencial ofensivo, vamos dizer assim, que são os dos riscos, eu vou tendo condições a mais de ir chegando próximo do carro, de encostando no carro, mas isso tudo é relacionado à comunicação. E a gente já comentou, né, nos últimos dias aí nós tivemos a oportunidade de participar de reuniões de alinhamento com o pessoal do 2º Batalhão, lá da Companhia de Videira, que vai ter a competição interna. Temos conversado com o pessoal de Minas Gerais, que vai ter o seu estadual também. E normalmente o pessoal que vai competir pela primeira vez tem dúvidas nesses aspectos aqui. E a gente vai sempre para um lugar comum que se chama princípios. Os 3 princípios que nós sempre passamos para as equipes que estão começando levem em consideração que em cada uma das etapas nós precisamos ter segurança, organização e comunicação. E nós já percebemos, né, vimos até agora os 3 pilares da parte de comando na abordagem de segurança da cena, que os 3 estão completamente presentes. Organização não necessariamente diz respeito a gestão do material colocado na cena, mas a organização tática de eu saber que eu só posso me aproximar de um determinado cenário, ou nas fases iniciais eu só posso iniciar o meu atendimento quando eu tiver autorização expressa do comandante. Nas fases, e sempre que eu estiver falando de riscos,
Eu estou falando do contato de técnicos e socorristas com o comandante, porque é ele que faz essa gestão inicial do atendimento de segurança, embora exista, né, a gente já vai ver nas outras fichas, mas quem é o responsável pela segurança global da operação é o comandante. Então, organização, segurança e comunicação vão acabar convergindo todos para a ficha do comandante. E aí o que pode acontecer? Uma equipe desorganizada vai fazer com que um comandante beire tudo nota 0. E aqui é importante dizer, se o assessor tem alguma dúvida em relação à pontuação, quando a equipe entra muito afoito e desorganizada, normalmente ele tende a baixar a caneta, vai lá para o 0, ou vai para a linha da esquerda em relação à pontuação. Então, nessas fases, precisa muito de organização, de comunicação e de segurança. Assim como a gente já vai ver agora nas fichas. Pois não, Guilherme, pode mandar. Tem um outro detalhe aí importante, que para essa segurança de aproximação, desde o momento que a gente põe o pé no atendimento, põe o pé no cenário, tudo que for encontrado, eu não posso fazer o seguinte: comunicar o que eu encontrei e passar por cima daquilo sem antes ele ser mitigado, gerenciado, como queira ser falado. Então, por exemplo, eu não posso me deparar, um exemplo, com uma poça de líquido deslizante e dizer, aqui tem líquido deslizante, e passar por cima e dizer, agora alguém vem gerenciar. Não. Ou eu espero que alguém faça o trabalho, ou eu busco uma rota que se afaste daquele material, mas que eu paro ali naquela rota, espero que eu visualize alguém que está vindo já com o material para fazer o trabalho, seja qual for o material. E aí sim, eu entendo que eu identifiquei, comuniquei e alguém está neutralizando ele. Esse é um grande problema, um grande erro que a gente cometia nas primeiras vezes, que a gente passava por cima do que estava nos causando risco, sem esperar alguém gerenciar. Ou se afastava e continuava caminhando, e quem vinha atrás vinha junto. Sim. E era Então, duplamente penalizado, né? isso. Às vezes era o comandante e o técnico, e tinha situações que o socorrista passava por ali também, aí os 3 iam para nota 0. Esse é um detalhe importante para quê? Tudo que o comandante visualizar, ele deve fazer o quê? Verbalizar, então, identifiquei tal coisa, que enfim, alguém ouviu, eu preciso que neutralize, preciso que gerencie. Comando é comigo. A pessoa está indo para o local, fazer o gerenciamento, tá ok, pessoal, podemos continuar a nossa aproximação. É assim que deve funcionar. Boa, Guilherme. Isso aí. Vamos voltar aqui para nossa ficha. Aqui a gente vê, então, parte superior. A ficha de avaliação dos técnicos. À esquerda, segurança da cena, proteção contra incêndios e aproximação segura. Nós veremos que aqui, normalmente, tem digamos assim, uma aura do comandante passando por cima das fichas técnicas. Nós vamos entender por quê. Segurança da cena, nota 0. Não aplicaram controles para proteger a cena. Nota intermediária. A equipe técnica aplicou controles para criar uma área de trabalho segura, mas houve omissões. A equipe técnica aplicou controles para criar uma área de trabalho segura, nota 5, nota máxima. Na sequência, proteção contra incêndios, nota 0. A equipe não colocou absolutamente nada para combate a incêndio. Nota 3. A equipe de combate a incêndio, ou equipamentos de combate a incêndio foram disponibilizados, porém colocados em posição incorreta. Bastante comum isso aqui. E a nota máxima, equipamentos de combate a incêndio foram disponibilizados e colocados em um ponto de fácil acesso para atender a potenciais incêndios. E depois, por fim, aproximação segura. Nota 0. A aproximação da equipe não foi segura. Entraram na área de risco sem autorização ou negligenciaram os perigos colocando-se em risco. Nota 3.
A aproximação da equipe foi segura, porém com algumas falhas menores. Em nota 5, a equipe técnica realiza a aproximação segura, mantendo distância apropriada, salvo o que o comandante indique contrário. O que significa tudo isso em relação à parte técnica? Vamos lá. Primeiro ponto, Beto. Segurança da cena. A equipe aplicou o controle para criar uma área de trabalho segura. Falando em dimensionamento da cena, o que isso significa para a equipe técnica? Na verdade, eu estava pensando antes, quando o Geller estava falando, né, e para quem está nos ouvindo aqui e o pessoal que vai nos acompanhar fazendo o debriefing com as equipes vai entender o porquê que o Geller fala sempre bastante, né, e a gente tem que ficar parando para ele parar de falar, né. Que aqui o trabalho dos técnicos, ele depende muito do comandante, como já foi comentado anteriormente, né. O comandante vai apontar os riscos existentes na cena e cabe aos técnicos, claro que com muita agilidade, entender o que o comandante está pedindo e de pronto emprego mitigar esses riscos, deixando a cena segura, para que se continue o nosso dimensionamento da cena, em busca de outros riscos ou de uma cena completamente segura, né. Eu acho que o grande detalhe aqui que mudou muito, né, na doutrina de resgate veicular, é que antes a gente não era liberado para pensar, digamos assim, né. A gente fazia exatamente tudo e mitigava tudo, mesmo não estando lá, como já foi bem comentado. E agora, por mais que o comandante, às vezes, passe desapercebido, cabe a nós, né, os técnicos, prestar atenção e também indagar o comandante, orientando para que, se ele passou desapercebido, a gente mitigue algum risco que porventura ele não tenha visto, né. Ou que talvez a gente ainda esteja do lado contrário e a gente oriente para quando ele chegue lá, ele não se depare e dê de frente com o risco que pegue desapercebido, né. Acho que basicamente é ouvir o comandante e de pronto emprego mitigar esses riscos, né. Essa linha, Beto, é importante porque um cenário de competição em que ele é controlado, a gente sabe que não vai ter nenhum risco real a ponto de causar danos, né, ou de ser nocivo, a não ser a instabilidade e o terreno escorregadio, que esse às vezes acaba acontecendo, para a equipe. Mas vamos dar alguns exemplos aqui, por exemplo, do que seria uma área insegura ou não fazer algo. Exemplo claro que nós víamos nos vídeos e achávamos aquilo totalmente certo. Varrer os vidros de uma cena, né? O carro foi colapsado, o cenário foi montado. Nos primeiros cenários, a equipe de montagem de cenários, né? O pessoal do staff ali varre tudo, deixa limpinho. O dia vai passando, o cansaço vai batendo, monta o cenário e deixa aquela montanha de vidro no chão e já tem resto de serragem com um pouco mais de líquido deslizante, é uma confusão. O não gerenciar ou não fazer absolutamente nada significa, primeiro, que a equipe não comunicou, né? E depois que ela não fez esse ataque ou esse gerenciamento do risco, ou essa mitigação do problema, com a autorização do comandante, né? E aí, Beto, a gente tem situações, né, que aqui é bastante comum, e nos cursos a gente também comenta, que alguns riscos eu não tenho esse tempo para esperar, avisar o comandante e esperar uma autorização e tudo mais, que acaba já linkando com o item abaixo, que é de gestão do risco de incêndio, né? Como que vocês fazem essa comunicação quando vocês encontram um risco que já dá para ser gerenciado? Primeiro, bem como o senhor falou, né, por exemplo, nós na nossa equipe, e a gente pode trazer para nossa rua também, né, quem entra na frente e quem é o primeiro a adentrar o cenário ou adentrar algum ambiente de um acidente é o comandante, né, e nós viemos atrás, né, do comandante.
Se o comandante passou por um lado e a gente está ainda atrás e visualiza outro risco do outro lado, por exemplo, como o senhor falou, um vidro, né? Ou vidro na cena, ou uma grande quantidade de vidro na cena. Nós pegamos, já gerenciamos esse vidro, e aí existem diversas formas de fazer isso, né? E aqui cabe um detalhe, como o senhor falou, do varrer o vidro, né? Importante salientar aí para os nossos inscritos no canal. Quando eu tenho o veículo capotado ou quando eu tenho o veículo lateralizado, evite-se varrer esses vidros, né? Para que essas partículas desses vidros não vão para dentro do habitáculo do veículo, tá? Então, o que que a gente faz? Geralmente, quando tem vidros, a gente só comunica em tom alto que todos coloquem máscaras, que nós vamos estar gerenciando esse vidro, e aí a gente faz o gerenciamento, e quando a gente fala já que para colocar máscara, a gente já está gerenciando esse vidro, é uma forma de alertar o comandante também que a gente viu um risco, que ou ele passou desapercebido ou que ele ainda não teve contato, né? Isso falando basicamente de vidros, né? Existem outros riscos potenciais, como o Geller também comentou antes, como líquidos deslizantes, que aí sim a gente aplica serragem ou aplica um outro material em cima, cimento ou o que quer que seja o material que vocês utilizem nas suas unidades, e aí de pronto emprego, quem gerenciou já vai e comunica ao comandante o que fez, o porquê fez, naquele momento e em que local que está aquele risco que foi gerenciado. Para que o comandante fique ciente da localidade e do porquê que já foi gerenciado. O capitão, Legal. tem um detalhe importante aí, falando, né, do risco de incêndio, que nos dois sentidos, tanto o trabalho de rua quanto o trabalho, né, de competição. No trabalho de rua, se é uma guarnição que chegar antes que o comandante da operação, e o comandante da operação não reportou a eles, para eles descerem com o extintor nas mãos, ou em pronto emprego, né, nas mãos, que eles o façam e repassem via rádio, né? Comando, a guarnição do ASO, enfim, a guarnição da R, seja quem for, protegeu a cena e estamos com o extintor em mãos, aguardando suas informações, enfim, seus esclarecimentos, ou seja, como for. E num cenário de competição, é importante que, quando o comandante bradar isso ao técnico, o técnico, sim, vai fazer esse trabalho e ele, depois que fizer, chegue para o comandante. Comandante, o extintor está posicionado em tal local. E isso é trabalho de comunicação. E isso é um trabalho bem, vamos lá, falando em nota 10, referente ao extintor. Para quê? Porque se na visão do comando ele percebeu que o técnico se equivocou no local, ele pode pedir para recolocar. Certo? Agora, se não, perfeito. Estou sabendo. Por quê? Porque pode ser um outro técnico que o comandante, ou ele próprio, né, numa emergência, tenha que buscar esse extintor. Mas vamos lá, ele vai pedir para um outro técnico buscar, e ele vai dizer, ó, o extintor está em tal local, pode pegar lá. Ele vai estar ciente de onde está. Né? Ou se ele não está ciente, vai começar a gritar extintor, extintor, extintor. Somente aquele técnico que fez o trabalho vai saber onde está. E isso gera uma confusão num risco que ele não pode ser alastrado, porque ele, tudo bem, ele começa como um princípio, mas se ele não for atacado de forma rápida, dependendo das condições que eu tiver, ele não vai mais ser controlado com o extintor. E é importante, por isso que não é à toa que as fichas elas já têm a proteção contra incêndio num item específico. Por quê? Dos 100% dos itens que eu tenho num palco de ferramentas, o único que sai da zona morna e vem para a zona quente e fica na condição de pronto emprego é o extintor. Os demais itens, eles saem do palco, são utilizados e retornam para o palco. E às vezes o que acontece, que é um erro clássico das equipes, deixa o extintor muito afastado do carro, não comunica, às vezes deixa ele numa rota de trabalho, numa rota de deslocamento,
Já vimos várias situações em que o pessoal da equipe se bate no extintor, derruba o extintor, cai, porque tropeça no extintor. Então, o local mais adequado para deixar esse extintor é próximo do motor do veículo em que a vítima está, num cenário posto, né? Próximo, colado nesse carro, próximo dos dois motores, que normalmente são os locais em que a gente vai ter esse princípio de incêndio, pela questão de vazamento, pela questão de temperatura, que eu já vou ter uma condição de trabalho, né? E parece besteira, mas as equipes erram muito em relação a extintor. E o outro eixo, que é a aproximação segura, a nota 5, a nota máxima, a equipe técnica realiza uma aproximação segura, mantendo distância apropriada, salvo que o comandante indique o contrário. Aí vamos lá, fazer essa pergunta pro Beto, que a gente já viu, né, principalmente nos eventos internacionais, algumas situações do tipo: o comandante e todos os integrantes ficam parados em frente ao cenário, e aí eu mando alguém fazer um reconhecimento de cena. Aí o cara sai correndo, faz o 360 e volta e fala para o comandante sobre o que ele viu, a percepção que ele teve. Olha, não tem risco, né? Eu mando o cara para o sacrifício, né? Ele faz aquilo lá sozinho, percebeu, voltou, e aí ele avisa a equipe que pode ou não ser feito, né? Por que, Beto, que as nossas equipes, e aqui eu posso falar da Condá, né? A gente pode falar da Condá e pode falar de todas as outras equipes militares de Santa Catarina, e eu tenho certeza que nós podemos falar também pelos voluntários, tem uma doutrina de segurança inicial muito parecida com a nossa. Por que nós não fazemos esse tipo de procedimento de mandar um só? E o que a gente considera como aproximação segura em relação à distância das nossas equipes também nos cursos de formação? Eu acredito que o principal motivo realmente seja a segurança, né? De nada adianta a gente ir para um desafio, seja ele nacional ou mundial, e a gente esquecer do que a gente faz lá em casa, né? Do que adianta eu estar fazendo no nacional, colocando alguém para sair correndo ao redor do carro. Por muitas vezes, se você trazer isso para a rua, sacrificando uma pessoa que a gente não sabe o que vai encontrar do outro lado do carro, né? E por causa de uma competição, né? A competição para nós da Condá nada mais é que um laboratório para que a gente teste novas táticas, teste novas técnicas, absorva conhecimento e outras doutrinas e do que é realizado fora do Brasil, traga para nós, traga para cá para treinar e para, quiçá, no futuro a gente consiga implementar dentro do RDE do CBMSC, né? Então é esse para nós da Condá o papel do desafio mundial, por exemplo, né? O que para nós é cena segura? Eu vou bater de novo nessa tecla que eu volto muito ao papel do comandante, né? Quando a gente fala de cena segura, quem realmente dá as regras e dita as regras é o nosso comandante, ou no caso das guarnições de serviço, o chefe de socorro, né? Então, a gente tem aquela regra básica da zona morna, da zona quente, então ninguém se aproxima até que o comandante sim o faça, assim como está na ficha, né? Então, se o comandante, por exemplo, estiver fazendo o seu 360 e ordenar que o técnico se aproxime, e por muitas vezes se aproxime para mitigar aquele risco, o técnico vai adentrar aquela zona e vai mitigar esse risco. Caso contrário, a gente segue atrás do comandante, respeitando a distância segura do veículo, sem se aproximar, principalmente prezando pela segurança, né? Eu acho que isso é primordial e nós da Condá não deixamos de maneira alguma que isso esteja longe da equipe, né? Eu acho que a Condá sempre prezou e sempre vai prezar pela segurança nas competições, para que a gente traz isso também para o curso, né? A gente tem muito isso como nossa base forte e referência, né? A nossa segurança, a nossa estabilização bem feita, para que a gente não deixe os aspectos de competição influenciarem os nossos alunos também nos cursos de formação. E, capitão, Isso aí tem um fator pode ir. importante aí também, que essa questão de irem mais pessoas adentrarem no cenário,
tem a questão de mais pessoas visualizando aquele local. Porque o comandante pode sim, é um ser humano, ele pode sim passar desapercebido algum risco. Então, tem mais pessoas visualizando, podem ajudar ele nesse momento. Não é a função, a fim delas buscar isso, mas elas podem auxiliar. É assim como o comandante, em algumas partes das provas, dos atendimentos, auxilia os outros pilares. Então, nesse momento também, pode passar desapercebido. Vamos lá, a presença de um airbag defragado. Se o socorrista visualizou, comando, tem airbag defragado ali. Ah, ok. Então, são mais pessoas visualizando, são mais pessoas buscando deixar aquele local seguro, visualizando. Então, sim, é importante. Eu não. Cada um tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de abordar um cenário, a gente respeita demais, mas eu não concordo com essa situação de uma pessoa vai lá visualizar, já passou por vítima, não abordou vítima, né? Esses itens que a gente tem no nosso protocolo que a gente, além de ter estudado, concorda plenamente que é o mais efetivo que a gente vai utilizar tanto em competição quanto na rua. Isso é um ponto importante de ser dito para quem nos acompanha, porque aqui a gente fala de mudanças doutrinárias, mas a gente também fala de manutenção daquilo que sempre deu certo. E essa fase inicial do atendimento, que aqui, repito, nós chamamos de dimensionamento da cena, essa fase de fazer um 360, né, um perímetro do veículo, ela historicamente sempre foi feita por pelo menos 2 integrantes, né, lá desde 96, quando o curso começou, sempre foi feito por 2 integrantes, pelo menos, que circulam os carros em sentidos opostos e distâncias distintas. Você que acompanha os desafios vai perceber, né? Nós temos isso aqui gravado, você pode procurar no YouTube, Desafio Catarinense Resgate Veicular 2019, Desafio Catarinense Resgate Veicular 2021. Você vai encontrar os vídeos no YouTube desses 2 anos. E no Instagram do Centro de Ensino Bombeiro Militar, você vai perceber os vídeos da competição desse ano. E você vai notar que todas as equipes do Bombeiro Militar de Santa Catarina fazem essa abordagem assim, com metade da equipe para cada lado, em distâncias distintas, aí, claro, guardadas as proporções de um box de competição, que não tem a condição de ter um afastamento muito maior da equipe que está atrás, e isso tem um porquê. Não passarmos todos por cima do mesmo risco, termos distâncias distintas de abordagem do carro para termos um foco um pouco mais ampliado, quem está a mais atrás. Cada um dessas equipes tem um objetivo de visualização, e é aí que nós vamos fechar esse panorama em relação à análise do cenário. E o que o Geller comentou é sempre um dos pontos muito elogiados quando as equipes catarinenses participam do campeonato mundial, não apenas as militares, mas as voluntárias também, da percepção em relação a que todos fazem parte de um processo e não apenas o comandante tomando decisões. Porque nós entendemos, e isso tem ficado claro desde lá de 2016, que os 6 integrantes da equipe, com as suas percepções, com as suas experiências, com as suas vivências de atendimento, fazem com que a equipe se torne muito mais madura e muito mais capaz de tomar decisões, porque eu tenho um leque muito grande de opções, de cenários que já foram atendidos, de ocorrências que foram atendidas, de vivência operacional. Então é por isso que eu tenho, quando possível, todos os integrantes fazendo um dimensionamento da cena, afinal eu já consigo visualizar onde está a vítima, eu consigo ter percepção sobre colapso do carro, eu consigo ter essas outras informações, né, que embora nós estejamos falando aqui de riscos, querendo ou não, se eu não estou encontrando risco na cena, eu já estou visualizando meu passo seguinte, né, e aí para a gente poder fechar essa lógica, eu só vou colocar aqui na tela para a gente poder fechar essa linha de raciocínio.
a questão dos socorristas, que basicamente eles também têm a mesma situação de abordagem dos técnicos, né? Nós temos apenas 2 pilares aqui, a abordagem 360 e acessos seguros e identificação e mitigação de riscos, né? O 0 da abordagem 360 não tem abordagem 360 e acesso seguro, e o melhor, a abordagem e o acesso 360 eram extremamente seguros. Depois da identificação e mitigação dos riscos, ele não identifica e não mitiga absolutamente nada. Ele normalmente esse 0 aqui é quando ele deixa ou pensa assim, né, isso aqui é coisa dos técnicos e do comandante, ele passa batido, né? E o lado número 6, que identifica, mitiga os riscos de forma excelente com reavaliação correta. O socorrista, nessa fase inicial, ele acaba sendo um pouquinho mais coadjuvante, digamos assim, em relação ao critério de busca de riscos, né? Mas isso também tem mudado, inclusive, na nossa formação dos nossos militares, dos nossos bombeiros comunitários, em relação a entender o seguinte: a vítima já é uma vítima. Nós, socorristas, técnicos e comandantes, precisamos garantir a segurança da cena para a nossa intervenção. Então, mesmo que em muitas situações eu já me depare com uma vítima, eu não faço a abordagem dela já de cara, como o Beto já mencionou, porque eu preciso esperar e ter certeza de que há condições de segurança para que, de fato, eu esteja presente na zona quente e possa dar atenção só àquilo ali. E em muitas situações, quando que um socorrista se coloca em risco, aí falando já em competição, quando, isso é clássico também, muitos socorristas, quando se aproximam, já encostam na estrutura do carro, já encostam na vítima, já encostam em adereços. Isso é clássico, é nota 0 já de cara. Se não há uma autorização expressa do comandante dizendo que podem tocar no veículo, basicamente já a equipe toda acabou sendo penalizada. E outra questão básica de segurança dos socorristas, de aproximação, diz respeito ao posicionamento em situações instáveis. Isso também é um problema gravíssimo, porque, e além de tudo, além de ele ser penalizado em relação à pontuação, normalmente um socorrista, na área de risco instável, ele desestabiliza o comandante, porque o comandante fica naquela dúvida, ele chama atenção, ele não chama, será que o assessor viu, será que ele não viu? E no fim das contas, um dos assessores sempre viu. Isso ele sempre viu e vai ser penalizado. E ele vai desestabilizar a cena como um todo. E aí, pessoal, aqui já é um bizu de quem já viu dezenas de provas e de quem já avaliou prova. Se o assessor percebe um movimento inseguro nos primeiros 30 segundos de atendimento, podem ter certeza que ele vai estar com a caneta preparado sempre para o pior. Ah, mas isso não é bem assim. É assim. É mentalidade do assessor. A partir do momento que ele já viu uma caca sendo feita no início do atendimento, ele naturalmente vai ter uma tendência a zerar tudo que ele verificar em segurança. Mas não, a ficha é objetiva, não pode ter essa interpretação subjetiva. Meu amigo, se na fase de definição, que é a mais perigosa do atendimento, que é aquela de abordagem de risco, você já fez isso, pode ter certeza que a tua equipe vai para o barro em relação à segurança e a relação dos 3 assessores, ou dos 4, ou da vítima em relação a risco. Ô, capitão, mas vamos lá, né? Independente de ser para a rua ou para competição, esse posicionamento do socorrista de que traga insegurança referente à instabilidade, na rua está falando da vida da pessoa, lógico, não que no cenário não possa ter, mas o risco é maior na rua. Cabe sim ao chefe de socorro, comandante, sai daí, se reposicione em outro local, porque está inseguro. Mas voltando para a competição e para a pontuação, o socorrista já fez a caca. Só que se o comandante deixar ele continuar na caca, que nem eu, né?
ele também vai ser penalizado, porque ele é o responsável pela segurança. Então, sim, ele deve, nesse momento, intervir, orientar o socorrista que busque um posicionamento melhor e mais seguro. Isso vai contar ponto para o comandante e vai contar ponto entre comunicação. Vai diminuir um pouquinho o cheiro da caca. É, e a gente sempre tem, né, Guilherme, Beto, a gente, quando treina, quando analisa as fichas, a gente sempre tem essa percepção mais, digamos assim, mais notória do comandante tendo que rever o seu posicionamento ou a sua interpretação numa reunião tripartida, que ele vê, né, definiu o plano principal, plano emergencial, tá executando, não, eu acho que esse plano aí não foi legal, volta. E aí, normalmente, um comandante que está começando, ele pensa assim, tá, vamos lá, será que eu chamo atenção, chamo uma nova reunião? Eu vou ser penalizado, porque a minha estratégia não foi bem definida. Mas se eu persistir no erro até o final da operação, não vai ser pior? Então, no momento em que eu verificar um erro, eu tenho que dar o passo atrás e reconhecer isso. Tu acabou de falar isso, Guilherme. O comandante é um ser humano, ele pode errar. E esse erro ele pode ter sido percebido por algum outro integrante da equipe, que em determinado momento ele acabou não falando, não se posicionando, né? Várias vezes, várias vezes. E aí vai fazer o quê? Não vai chamar atenção? Né? Então, nesse ponto, nós estamos falando de segurança. Então, segurança a gente não pode, deixa passar que depois nós vamos resolver. Isso é indiferente. E vamos lá, né, capitão? O comandante não é onipresente no cenário, né? Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, e voltando bem rapidinho os socorristas, só se lhe interrompendo, outra coisa que a gente também percebe com muita frequência é socorrista ajoelhado em cima de vidro, em cima de líquido deslizante, colocando material de APH em cima de vidro, cilindro de O2 em cima de vidro. Então, por muitas vezes a gente, mesmo se o comandante não estiver perto, o técnico pode auxiliar o resgatista, o socorrista nesse sentido. Leva uma manta de proteção, leva uma lona, pede para ele deitar em cima dessa lona, colocar os materiais dele em cima dessa lona, até porque às vezes o comandante está do outro lado e nem percebeu a caca que o socorrista fez, né? Então, sim, a gente pode nos ajudar e nos auxiliar, porque o comandante não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E nervoso mais ainda, né? Com aquela adrenalina, assim, o negócio acontecendo, a gente sempre tem uma máxima seguinte, né? Não subestime a capacidade da equipe fazer besteira. Então, pode acontecer, normalmente vai acontecer, acontece em treino, acontece em competição, não subestime isso. Volta e meia vai acontecer alguma coisa assim que você pensa, cara, de que jeito isso foi possível? Para isso, o comandante tem que estar muito ligado, e é por isso que a fase inicial, que também chama atenção, e algumas pessoas já nos perguntaram sobre isso em relação às formas de abordagem das equipes militares de Santa Catarina. Por que o pessoal faz uma primeira reunião antes da tripartida? Porque costumeiramente, né, depois do dimensionamento da cena, quando todos fecham esse círculo, ou quase todos, né, que o Beto já mencionou, que é facultado ao socorrista finalizar ou não o 360, quem é obrigado a fazer isso é o comandante de operações, fechar esse perímetro todo da cena. Quando todos finalizam isso, é doutrinário nosso de que se reúnam junto ao comandante e repassem as situações que foram verificadas. Se há ou não presença de riscos, se foi feito algo que o comandante possa não ter visto, e aí nessa fase final do dimensionamento, nós ainda já conectamos com um ponto que até então doutrinariamente não fazia parte do comandante e dos técnicos, que é número de vítimas, posição das vítimas e o cenário, digamos assim, visto mais de perto por parte dos socorristas, que aí fecha essa parte de segurança inicial externa, digamos assim, né? Dessa primeira abordagem
abordagem inicial para a segurança da cena. Então é por isso que quando você assiste os vídeos ou quando você vê a Condá competindo, ela é a tradução literal da doutrina de resgate veicular de Santa Catarina. Eu abordo a cena, faço 360 e tenho uma primeira reunião entre os integrantes para dizer se foi visto o risco, o que foi feito, o que nós precisamos fazer em relação aos próximos riscos para continuar trabalhando. E muitas vezes, embora não seja hoje o objeto do nosso episódio, mas em muitas vezes existe uma confusão tentando comparar o que eu faço com uma equipe com o que outra equipe faz relacionado à estabilização veicular. Afinal, a estabilização é um risco, né? A instabilidade do cenário é um risco e a atuação em estabilização progressiva, primária e secundária, é o que eu vou fazer para mitigar esse risco. Mas aí é o que a gente já falou várias vezes aqui. Não tente copiar algo que não é da sua doutrina. Você precisa entender o porquê daquilo. Por que as equipes fazem essa primeira abordagem? Porque na fase inicial, naquela fase de abordagem e de aproximação dos nossos integrantes, nós vamos buscar aqueles riscos que são nocivos ou perigosos para a nossa segurança inicial. Princípio de incêndio, vidros, vazamento de combustível, energia elétrica, sistemas de propulsão do próprio veículo, né, um veículo elétrico. Nós vamos falar de produtos perigosos, vamos falar de carga, que nós vamos ter um episódio específico para falar sobre riscos. Mas aqui a gente está falando daquilo que nos demanda mais atenção para a abordagem inicial. Por isso que nós já falamos de socorrista. O socorrista é o cara que normalmente dá aquela escapada, parece uma lebre, né? Quando você olha ele, está embaixo do carro. Assim, resolveu entrar numa área insegura. Por isso que nós estamos falando de outros riscos que não aqueles que nos coloquem numa situação de risco. É periferia. Primeiro é afastado. Quando nós resolvemos e nos reunimos para fechar esse 360, é que nós começamos a ter a autorização do comandante, primeiro para encostar no veículo e depois as ações que vão dar sequência ao atendimento de busca por acesso e de estabilização primária, né? Isso, às vezes, é por isso que a gente é tão crítico e por isso que nós sempre, né, eu, o Beto e o Geller assistimos um vídeo de equipe e competição todo dia. A gente manda, dá uma olhada nesse aqui, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo. Mas por quê? Porque a gente tem que ter uma capacidade de comparar, de entender o que uma equipe internacional está fazendo e tentar juntar o seguinte, espera aí, isso cabe na nossa doutrina? Não, isso aqui não cabe. Isso aqui cabe do ponto de vista de abordagem inicial? Vamos começar agora a trabalhar mandando esse um cara só fazer o 360, enquanto os outros vão fazendo outra atividade. Não, não dá. Não dá porque a equipe ela é um espelho da doutrina. Se ela começar a fazer alguma coisa diferente do que a gente ensina, nós já estamos perdendo o processo da nossa mão. Então, é por isso que a gente sempre reforça e traz aqui para que você tenha essa percepção. Não copie algo que você não conhece o porquê. Se você quiser copiar, que você entenda o porquê está sendo copiado e que você entenda onde as coisas se encaixam. Porque, caso contrário, você terá problemas numa fase extremamente crítica, que é a segurança da cena na abordagem inicial. Geller, tu fechou teu microfone. Aí agora eu entendi porque aí o Beto não pode reclamar que tu tá falando muito, né? Porque daí nós vamos ter que fazer leitura labial. E depois, nessa situação aí, começou a trabalhar, não volta mais atrás para verificar a segurança, só vai dar sequência. Então não, pessoal, para tudo aí que nós não vimos tal coisa. Vai seguir, ninguém vai lembrar de fazer isso mais. Acho que é importante já sanar isso. E uma tendência, né? Tudo aquilo que começa errado em relação ao atendimento é natural, né? A gente começa a colocar em xeque a função do comandante
Se o comandante não toma as decisões iniciais, ele vai ser atropelado, ele vai perder a gestão do todo. Para trazer de volta a guarnição ou a equipe para a mão dele vai ser difícil. Surgem novas lideranças no atendimento, outras pessoas que parecem que estão um pouco mais seguras ou que têm uma confiança maior da guarnição ou da equipe vão começar a ouvir outra pessoa que não o comandante. Então, isso é algo que, embora nós estejamos falando de ficha, é a realidade. A avaliação de equipes e de guarnições, ela também leva os mesmos critérios em consideração. E nenhum desses itens abordados aqui foge de segurança, comunicação e organização. Os 3 pilares que fazem com que um atendimento seja bom ou um fracasso, né? Meus amigos, 1h15 de conversa sobre abordagem inicial. Já dava para ter feito umas quase 4 manobras. Eu vou agradecer aí. Os caras são tudo maluco. Não, você é doido, né, cara? Mas que bom. Se você nos acompanhou até aqui, né, e Parabéns. não curtiu o vídeo ainda, pô, aí você tá vacilando, né? Já que chegou até aqui, curte o vídeo, não tá inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo que é pensado para vocês, né? O que a gente sempre comentou. A ficha crua, pura e simples, ela deixa muita dúvida, né? Nosso objetivo aqui é tentar elucidar alguns pontos. Aquilo que ficou com dúvida, chama lá no Instagram para a gente poder conversar. Comenta aqui embaixo no YouTube que a gente vai tirar suas dúvidas para ser o mais assertivo, o mais específico possível e lhe ajudar. Beto e Geller, obrigado mais uma vez, né? Episódio número 30. Seguimos aí nessa luta de fazer um resgate veicular chegar mais distante aí na casa de todas as pessoas. E vamos em frente aí. Tem bastante ficha para a gente analisar ainda, bastante conversa para comentar. A todos vocês aí que nos acompanharam, obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco e fazerem com que o RescueCast, criando espaço, salvando vidas, de fato tenha a capacidade de fazer a diferença aí na sua vida e na vida daquelas pessoas que estiverem precisando. Obrigado a todos e até breve. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!